Aleluia! Havia uma família que era poderosamente abençoada. E eu quero lhe perguntar e você me responda. Mas tem que responder bem forte, bem alto, já que nós não estamos em tantos assim hoje. A Bíblia declara que um pai é um sacerdote do seu lar. Uma mãe, ela é a responsável, uma sacerdotisa da sua casa. O sacerdócio é humano ou é divino? Vou perguntar de novo. Um sacerdote do lar é uma instituição humana ou divina? Divina. Na igreja, o pastor é chamado de o sacerdote da casa. O sacerdote da igreja é uma instituição humana ou divina? Fraco, só as mulheres. Vamos esquentar o frio. Os homens. Então, quando eu olho para o meu pai e para a minha mãe, entendendo que eles são sacerdotes sobre a minha vida, eu passo a fazer parte e entro dentro de uma promessa feita por Deus. Uma promessa que vai me garantir viver muito, ter uma vida longa. Porque eu honrei sacerdotes. Quando eu honro sacerdotes, eu tenho direito a viver mais. Honra teu pai e tua mãe, terá direito a longos dias na terra. Quando você honra os sacerdotes da casa, você tem direito a viver mais. Quem está entendendo? Então honre o teu pai e tua mãe e viva mais. Honrar o sacerdote do templo não é difícil. Honrar o sacerdote de casa é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você não convive com o sacerdote do templo, você convive com o sacerdote da casa. A mulher que olha para o seu esposo entendendo que ele é o cabeça da casa, ela está honrando o sacerdote. O homem que olha para sua esposa como a coluna do seu ministério, está honrando a coluna, que sem a coluna o homem fica paraplégico, não consegue andar. Quando um começa a olhar para o outro com respeito e com honra, Deus prospera a família, Deus prospera a casa, Deus abençoa os frutos, Deus abençoa o futuro. Quem está entendendo, por favor, reaja. Quando um filho entende o amor que deve ter pelos seus pais, independente se eles são certos ou errados. Porque um dia um jovem falou: como eu posso respeitar o meu pai se ele é um bêbado? Eu falei: respeitando como filho. Porque o homem que é um bêbado hoje foi o responsável por você estar aqui hoje falando comigo. Há uma responsabilidade espiritual sobre a vida dele. Como ele não vive debaixo de princípios por não conhecer ao Senhor, você será o modelo e exemplo da família dele. Ele vai olhar para você, assim como você deveria olhar para ele, e ele vai conhecer a Deus através da sua vida. Honre o seu pai, independente de quem ele seja. Honre a sua mãe, independente do que ela faça. Por quê? Porque Jesus também se denomina como filho. E ele sabe o que é ser filho. Ele sabe como o filho deve se comportar. Ele olha para o pai e diz: eu faço as mesmas coisas que o meu pai faz. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não faço nada sem que do alto eu receba autoridade. Ele está dizendo que ele só faz o que ele vê o pai fazendo. Ele só faz o que o pai dele permite que ele faça. Ele estava dizendo, caminhando na terra: eu sou filho, e se você ainda não é pai, seja responsável como filho e receba o poder do filho. Vou repetir para você dar um glória mais alto. Receba poder de filho. Já tem alguns aqui cantando a música do Marcelo Aguiar. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua ajuda. Me dá poder de filho. Multiplicação. Me dá poder de filho. Tua ajuda. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo.
quando você entende a sua posição, você recebe o poder de filho. O Filho de Deus derrama sobre você a autoridade e poder. Honre aqueles que conhecem a Deus, honre os pais que não conhecem a Deus, e você será honrado pelo próprio Deus. Dá glória ao Senhor e aplauda Ele bem forte. Há uma família na Bíblia que tinha tudo para ser uma família feliz. Mas essa família se perde por quebrar alguns princípios. 1 Samuel capítulo 4 vai falar da família de um sacerdote, o sacerdote Eli, que perdeu a sua visão, não enxergava mais. E por não enxergar mais, deixou de corrigir seus filhos, de colocar os filhos no caminho. E quando ele deixa de corrigir os seus filhos, a promessa de Deus, de uma família próspera, abençoada, multiplicadora, frutificadora, começa a se perder pelas suas mãos, e os seus filhos, Ofni e Finéias, morreram. E aí o próprio sacerdote cai, quebra o pescoço e morre. Por quê? Porque ele perdeu o princípio, não corrigia mais os seus filhos, e agora ele deixa de ter uma família próspera, abençoada, mesmo sendo sacerdote. Por isso eu quero dizer aos papais e mamães, ainda existe chinela havaiana. Faça uso. Chinela, meu irmão, nunca vi ninguém morrer de chinela havaiana. Nunca vi. Um dia eu falei para minha mãe eu devia ter uns 14 anos. E eu disse para minha mãe na frente dela, uma das últimas vezes que eu respondi para aquela senhorinha. Eu disse para ela assim, porcaria de vida, queria morrer. Não queria viver. Ela diz, é mesmo, filho? Você queria morrer? Eu falei, eu queria morrer mesmo. Ela, então deixa eu ver se eu consigo te matar com chinela havaiana. Me deu tanta chinelada havaiana que eu não quero morrer até hoje mais. Para algumas mães e pais, o chinelo havaiana vai fazer extensão ao seu braço. Para outros funcionará como bumerangue. Pode jogar que você não erra não, irmão. Ele vai acertar o alvo, pode jogar. Mas quando o filho falar alguma coisa, não faça vista grossa, porque se você fizer vista grossa, você perderá a sua família, porque o sacerdote quebrou princípio dentro da sua casa. O sacerdote deve ser honrado. Primeiro grito de um filho tem que ser respondido à altura, devolvendo o filho ao lugar dele. Perdeu a noção do perigo? Sabe com quem você está falando mais não? Coloque o filho no lugar dele. Faça pedir perdão. A unção de Deus está sobre a sua vida. Há um sacerdócio espiritual sobre você. Porque se fosse na força do braço ou na força do tamanho, irmão, tem filhos que são muito maiores do que seus pais. É na unção que está na vida. Olha para mim. Me respeita, senta aí. Me obedece, rapaz. Pega o chinelo, mãe, para nada, rapaz. Minha mãe me dava chinelada eu já com uns 20 anos. 20 anos, irmão. Minha mãe tirava o chinelo e começava a me bater. E eu ficava assim, ó, não falava mais para, não chorava mais, não reclamava mais. 20 anos. Ela olhava para mim assim com raiva e falava assim, não está doendo mais não? Então peraí. Ia lá, irmão, e vinha com rolo de macarrão. Vassoura. E o respeito? O respeito estava estabelecido. Primeira vez que um filho levantar a voz com o pai e com a mãe, o Espírito de Deus está ministrando no coração de alguém. Devolva ele ao lugar dele. Como eu já ensinei para vocês, nós somos irmãos. Irmão significa iguais. Uma unção me diferencia dos irmãos. Mas no demais eu sou igual. Por isso que nós nos cumprimentamos com o ósculo santo, porque somos iguais. O que você respeita é a unção que está sobre a vida. Nada além disso. Mas quando nós vamos falar com o pai e com a mãe, nós baixamos a cabeça, pegamos a mão e dizemos, benção, mãe. E a mãe responde? Só os mais antigos sabem? Não, todo mundo sabe. Vai cumprimentar a avó, você vai lá, pega na mão da avó, dá um beijo na mão da avó e fala para a avó assim, benção, vó. E a avó responde? Todo mundo sabe. E por que você pega a mão e baixa? Para dizer para a avó, para a mãe, para o pai, o Senhor está acima de mim. Pai e mãe sempre estará acima de filhos. E o filho pode estar ganhando quanto for, irmão.
O filho pode ser o mantenedor da casa. Quem manda na casa é o sacerdote da casa. Ponto final. E não sou eu quem digo, é a Bíblia. Isso é viver princípios. Se fizer vista grossa, a morte espera. Primeiro espiritual e depois física. Quando nós entendemos a honra, entendemos que um princípio precisa ser instalado em nossos corações, e esse princípio foi colocado por Deus. Honrar pai e mãe é uma ordem divina, não é uma ordem humana. Por quê? Porque família não foi criada por um centro cívico escolar. Família não foi criada por um estado, por um país. Família não foi criada por um sábio, por um filósofo. A família foi criada por Deus. Deus criou a família, abençoou a família para ela ser frutífera e multiplicadora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém pode pensar, mas eu ainda não tenho a minha casa, eu ainda não tenho a minha família. Mas Deus já está te dando a estrutura no seu coração. Você será o referencial da sua casa. Se você for levantar uma parede, irmão, você vai colocar um bloco. O próximo bloco que você for colocar em cima daquele bloco, você vai ter que usar algumas ferramentas. Uma delas é o plumo. Outra delas é o nível. Então você põe o plumo para ver se está tudo direitinho, você põe o nível para ver se vai estar tudo certo. No final da parede, tudo vai estar como você desejou. A parede vai estar aplumada. A parede vai estar nivelada. Mas se você viu que a parede desandou um pouquinho, e você não tem o plumo, você não tem o nível, e ela só um pouquinho saiu do normal. Esse pouquinho do início da parede vai representar uma queda, quando a parede estiver construída. Porque a parede começa a ser levantada de forma errada, inclinada, e vai tombar. O que eu quero lhe dizer é que se na sua família, qualquer deficiência de caráter, qualquer problema, por menor que seja, se ele não for corrigido no início, no futuro, ela vai tombar. Então Deus está usando você como plumo da sua família. Deus está usando você como nível da sua família. Há uma unção de filho sobre você. E vai ter pai, vai ter mãe que vai olhar para você e vai entender como deve ser guiado. Por quê? Porque o filho é o plumo. Ele está baseado na palavra. Ele está baseado na unção que Deus derramou sobre a vida dele. E o pai e a mãe será guiado pela unção que está sobre o filho. Até que haja unção para que o filho seja guiado pelo pai. Quem está entendendo, diga amém. Quando o pai não é um representante legal, quando o pai não é uma referência, Deus levantará um filho para ser. Não vai autorizar o filho a ser maior do que o pai. Não vai autorizar o filho a mandar e desmandar no pai. Mas o pai verá as mudanças na vida do filho e viverá por elas. Muitos pais se converteram por causa dos filhos, inclusive os meus. Minha mãe hoje, graças a Deus, terminamos um culto, estava lá com a gente. E muitos pais vão se converter por causa dos filhos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Você será uma referência para a sua família. E se você é um pai e uma mãe e está nesse lugar, os seus filhos olharão para você como plumo, como nível, como modelo, como aio. Os seus filhos serão guiados pela unção que está sobre a sua vida. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando eles crescerem, não se desviarão dele. Dá glória a Deus e aplauda o Senhor. A bênção de Deus sobre a casa transforma o ambiente de trevas em um ambiente de luz. Só uma pessoa deu glória a Deus, então vou falar de novo. A bênção de Deus sobre uma casa transforma um ambiente de trevas num ambiente de luz. Bencharar, o filho que era o filho da honra e passa a ser o filho das trevas, não terá autorização legal para entrar no teu jardim. Você não terá comunicação com a serpente, dão glória a Deus? E toda palavra que vier para o teu coração tentando promover dúvida, saiba que é tentando te tirar do princípio para que você não viva a promessa. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo e executa conforme Deus falou, você tem direito às promessas de Deus. E uma das promessas do Senhor está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu quero declarar, você e a sua casa será salva. Você e a sua família será salva. Você e a tua parentela será salva. Alguém pode glorificar o Senhor? E esse texto de Atos 16 nos chama a atenção. Paulo e Silas estão presos.
De repente, perto da meia-noite, houve um terremoto. Não quero entrar nesse mérito, porque como bom pregador pentecostal, já podia fazer desse terremoto para tentar chacoalhar você, mas não vou usar. E esse terremoto abala as estruturas da prisão, abre todas as celas. Eles eram presos nos pés e nas mãos e as cadeias se soltam. E agora, meu irmão, o carcereiro fica impressionado. Quero até pedir, coloca aí para mim, por favor. Atos 16, 31, nós vamos ler até o 34. Então, no 31 vai dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então coloca do 32. Não, 31, coloca do 29, por favor. Por favor. Olha só. E nós vamos ler juntos. E então o carcereiro pediu luz. Correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e de Silas. Entenda isso, entenda isso. O carcereiro, quando chega, percebe que estão todas as cadeias abertas, todas as grades, todas as prisões estão abertas. Quando ele percebe que está todo mundo aberto, automaticamente ele entende que aqueles que estavam presos fugiram. Porque é isso que todo mundo faz. Diga assim comigo, todo mundo fugiria. Mas Paulo e Silas não era todo mundo. Eles não fugiram. E não deixaram ninguém fugir. Ninguém foge, senta todo mundo aqui. Quando o carcereiro viu que as prisões estavam abertas, ele puxou a sua adaga, ele puxa a sua faca mais longa para tirar a sua própria vida. Quando ele vai tirar a sua vida, Paulo diz assim: carcereiro, faz mal a ti não. Se mate não. Estamos todos aqui. Este homem começa a chorar, ele pede luz. Deixa lá ainda. Ele pediu luz. Irmão, escute isso. Há pessoas que verão que você não é igual a todo mundo e vão pedir luz para enxergar melhor aquilo que eles estarão diante. Você será alguém que vai fazer com que pessoas queiram luz sobre a vida delas. Você será uma referência porque você não é igual a todo mundo. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor.